Bom dia, queridos! A aulinha de hoje, então, para a gente falar mais um pouquinho a respeito de semelhanças atômicas e dos íons. Nós estávamos falando na semana passada a respeito das propriedades do átomo, o que tinha dentro do átomo. Vamos relembrar ali, então, né, que o átomo era composto por 3 partículas fundamentais, os prótons, que são as partículas positivas, os elétrons, as partículas negativas, e os nêutrons, as partículas neutras. Nós falamos que os átomos são divididos em 2 regiões principais. O núcleo, que é onde estão os prótons e os nêutrons, e a eletrosfera, onde ficam os elétrons. Nós vimos que a massa do átomo se concentra no núcleo, porque os prótons e os nêutrons são aproximadamente 2.000 vezes mais pesados do que um elétron, certo? A eletrosfera é uma região grande, porém leve, formada por basicamente espaços vazios, e os elétrons, que são partículas, então, com uma massa muito menor, certo? Falamos, então, a respeito da representação dos átomos, né, na verdade, dos elementos químicos, onde a gente bota o símbolo do elemento, o número de cima vai o número de massa, o número de baixo vai o número atômico. Falamos sobre essas características do número atômico e o número de massa, que o número atômico era representado pelo Z maiúsculo, e representava sempre quantos prótons tinha no núcleo do átomo, certo? Se um átomo tem 10 prótons, o seu número atômico é 10. Vimos que o número de massa era representado pelo A maiúsculo e que a massa do átomo, como a gente viu que a eletrosfera tem uma massa muito pequena, a gente despreza a massa da eletrosfera e considera só o núcleo. Por isso que a massa dos átomos é feita através da soma dos prótons e dos nêutrons. Vimos que átomo é uma espécie química neutra. Isso significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se ele tiver 15 prótons, ele vai ter 15 elétrons, certo? Então, foi mais ou menos sobre isso que a gente falou na aula anterior. Agora, a gente vai dar uma reforçadinha nessa parte dos íons, porque isso daqui é uma coisa que acaba confundindo bastante, tá? Os prótons e os nêutrons que ficam lá no núcleo do átomo, eles não vão sofrer modificações naturalmente. Então, naturalmente, o átomo só vai perder ou ganhar elétrons. Só o número de elétrons pode ser modificado, certo? Então, essa é a primeira informação importante que a gente precisa saber. Quando eu falo a palavra átomo, eu estou falando de uma substância que é neutra, de uma substância que tem o mesmo número de prótons e elétrons. Se esse átomo perder ou ganhar elétrons, eu não posso mais chamá-lo de átomo. Nesse caso, eu vou usar essa palavrinha aqui, ó. Eu vou chamá-lo de íon, tá? Os íons são esses átomos que ganharam ou perderam elétrons. Isso significa que o íon não é uma espécie neutra. Nos íons, o número de prótons e elétrons é diferente. E aí, a gente vai ter vários... Na verdade, nós vamos ter 2 tipos de íons, porque o átomo pode ganhar ou pode perder. No caso de ele ganhar, ele se torna num íon. No caso dele perder, ele se torna em outro íon. Então, o primeiro tipo de íon, gente, são os cátions. Ó. Cátion é o íon positivo. E a gente tem que tomar um cuidado, tá? Porque o elétron é a partícula que ele pode ganhar ou perder, certo? Só o elétron. E o elétron é uma partícula negativa. Então, vamos supor que você tem um átomo com o número atômico 20, certo? Se o número atômico desse átomo é 20, significa que ele tem 20 prótons e 20 elétrons, certo? Agora, imagine que esse átomo, neutro, 20 prótons e 20 elétrons, imagina que esse átomo perdeu, agora, 2 elétrons. Ele continua tendo seus 20 prótons, isso não vai mudar, certo? Só que agora, ao invés de continuar com os 20 elétrons, ele perdeu 2, ou seja, ele só vai ter 18. Então, o número de partículas agora vão ficar 20 prótons e 18 elétrons. Isso significa que ele tem 2 prótons a mais do que o seu número de elétrons, certo? Então, quando ele perder elétrons, ele vai ficar positivo, porque, de novo, o elétron é carga negativa. Quando eu perco carga negativa, eu fico positivo. E aí a gente tem que tomar cuidado aqui na hora da representação, ó, de novo. Símbolo do elemento, que por enquanto vocês não precisam saber quem são esses elementos, nós vamos falar deles um pouco mais tarde, mas eu já adianto para vocês,
O K é o símbolo do potássio, tá? O elemento químico potássio. O número que está em cima, isso a gente aprendeu na aula passada, ó, é o número de massa. O número que está embaixo é o número atômico, certo? Então, massa do potássio 39, número atômico do potássio 19. Agora, esse maisinho aqui, ó, indica que ele perdeu um elétron. Indica que agora ele tem um próton a mais do que o número de elétrons, certo? Porque, de novo, perder carga negativa me deixa positivo. Pensem como se fosse uma dívida. Se eu perco uma dívida, agora o meu saldo é positivo, certo? Seria mais ou menos a mesma coisa. Então, esse maisinho aqui indica que ele perdeu um elétron, certo? E aí, quando a gente for tirar as informações agora dessa espécie química aqui, olha só. O número de massa é o número de cima, que é o 39. Isso não muda. O número atômico, ó, o A aqui, então, de novo, é a massa, que é o número de cima, 39. O número atômico, que é o Z, é o número de baixo, aqui, ó, 19. O número de prótons é sempre igual ao número atômico. O número atômico vai sempre caracterizar pra gente quantos prótons esse elemento tem. E isso também não muda, nunca, tá? Como eu disse pra vocês, prótons e nêutrons não mudam. O núcleo do átomo não vai ser modificado aqui. Somente a eletrosfera, somente o número de elétrons. Então, olha só. Ele tinha, antes, o mesmo número de elétrons que ele tinha de prótons. Então, se ele tinha 19 prótons, significa que ele tinha 19 elétrons. Agora, esse mais significa o quê? Que ele perdeu um. Então, ao invés desse mais fazer com que eu some, vai fazer com que eu subtraia, com que eu diminua. É o contrário. Por isso que você tem que tomar muito cuidado para você não trocar isso, tá? Porque eu sei que isso acaba confundindo, tá? Então, esse maisinho indica que ele perdeu um. Você vai, ao invés de somar, subtrair. Então, ele tinha 19, certo? Você vai tirar um elétron, ele vai ficar com 18. E para achar o número de nêutrons, vamos relembrar, ó, a gente pegava o número de cima, que é a massa, e diminuía, subtraía do número de baixo, que é o número atômico. 39 menos 19, ó, tá aqui, ó, 39 menos 19, vai dar 20. Então, significa que essa espécie química aqui, que é um cátion, não posso mais chamar de átomo, porque não é mais neutro. Então, esse cátion aqui tem massa 39, número atômico 19, número de prótons 19, número de elétrons 18, por causa desse maisinho aqui, e número de nêutrons 39 menos 19, 20 nêutrons, certo? Agora, os ânions. O ânion agora é o oposto. O ânion é o íon negativo. Como um átomo se torna um íon negativo? Quando ele ganha, quando ele recebe carga negativa. Se eu ganho carga negativa, eu automaticamente vou ficar negativo. Vamos pensar lá no mesmo exemplo, do elemento que tinha número atômico 20, tá? Se ele tinha número atômico 20, se ele tem, né, na verdade, número atômico 20, significa que ele tem 20 prótons e 20 elétrons, certo? Número de prótons e elétrons igual, 20 para cada um. Agora, vamos supor que agora ele vai receber 2 elétrons, tá? Agora ele não vai mais perder, ele vai ganhar, agora ele vai ganhar 2 elétrons. Ele continua com seus 20 prótons, só que agora ele vai ter 22 elétrons. Olha, ele vai ter 2 elétrons a mais agora que o seu número de prótons. Por isso que ele se torna um íon negativo. E, de novo, nós chamamos eles de ânions, tá? Ânions são aqueles átomos que deixam de ser átomos porque não são mais neutros, que vão ganhar, receber elétrons e se tornarem, ó, negativos. Eu vou ter agora um desequilíbrio de carga e agora eu vou ter mais elétron do que próton. Por isso que ele vai se tornar um íon negativo. E esse menuzinho aqui agora vai fazer a gente fazer o quê? Somar. Lembra que era sempre o contrário? Então, esse menuzinho vai fazer eu acrescentar no número de elétrons. Quando eu for tirar aqui as informações, olha como é que vai ficar, ó. O número de cima é a massa, ó. A representa a massa, 19, que é o número de cima. O Z é um número atômico, é um número de baixo, ó, que aqui é 9. O número de prótons é igual ao número atômico. Sempre, professora, sempre, em todos os casos, tá? Isso não vai mudar. Então, o número de prótons é 9, que é igual ao número atômico. Agora, para o número de elétrons, ó. Antes, ele tinha 9 prótons e 9 elétrons, certo? Agora, os 9 prótons continuam.
Só que esse menuzinho aqui, ó, indica pra gente que ele ganhou, que ele recebeu um elétron. Então, agora, ao invés de 9, ele tem 9 mais 1, ele tem 10 elétrons. E para achar o número de nêutrons, ó, número de cima menos o de baixo. 19 menos 9, 10 nêutrons. Então, de novo, cátion perdeu elétron, ficou positivo. Ânion ganhou elétron, ficou negativo. E cuidem com o sinalzinho aqui em cima, tá? Aí não precisa ser sempre menos 1, pode ser menos 2, menos 3, menos 4, tá? Depende aqui. Quando aparecer só o sinalzinho, só mais ou só menos, significa que é uma unidade apenas, tá? Vamos fazer um exercício, então, pra gente fixar um pouquinho melhor isso. Eu tenho essa espécie química aqui, ó, e quero que vocês me digam qual é a massa, o número atômico, o número de prótons, elétrons e nêutrons dela. Conseguiram? Então, como é que eu acho a massa? A massa é sempre o número de cima, certo? O número maior que vai aparecer aqui, ó, que no caso é 23. Número atômico é sempre o número de baixo, 11. Número de prótons é sempre igual ao número atômico, 11. Número de elétrons, ó, ele tinha 11. 2 mais significa que ele perdeu. Lembra que é sempre o contrário. Então, ele tinha 11, perdeu 2. Agora, ele tem 9, ó. E lembra que esse 2 mais significa 2 prótons a mais que o número de elétrons, ó. 9 e 11, ó, ele tem 2 prótons a mais. E para achar o número de nêutrons, número de cima menos número de baixo. 23 menos 11 vai dar 12. Ok, gente? Então, essa foi a parte sobre os íons, que a gente relembrou, então. E agora a gente vai relembrar um pouquinho a parte de semelhanças atômicas. Gente, as semelhanças atômicas, eu vou comparar agora espécies químicas. Por que eu estou falando de espécies químicas? Porque eu posso estar falando tanto de átomo quanto de íon, tá? Como átomos e íons são coisas diferentes, lembra? Átomo é quando é neutro. Número de prótons igual ao número de elétrons. Íon é quando não é mais neutro, tem um desequilíbrio de carga. Ou eu tenho mais próton ou tenho mais elétron. Que, de novo, isso só aconteceu porque essa espécie química ou ganhou ou perdeu elétrons. Jamais diga que uma espécie química ali perdeu ou ganhou prótons ou nêutrons, tá? Sempre usa elétrons. Então, vamos para a primeira semelhança atômica. A primeira semelhança atômica são isótopos. Iso significa igual. E o pôs aqui, ó, olha o Pzinho destacado. O P lembra o que pra gente mesmo? Lembra prótons, né? O P é de prótons. Por isso que o P aqui está destacado. Os isótopos vão ser espécies químicas que têm o mesmo número de prótons. Como o número de prótons é sempre igual ao número atômico, eu posso dizer que os isótopos são aquelas espécies químicas que têm o mesmo número atômico, certo? O número de baixo deles vai ser igual. Então, olhem para esses exemplos aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o número de cima é a massa, lembrou? 16, 17, 18, ó. A massa deles é diferente. Porém, se eu olhar agora o número de baixo, ó, 8, 8 e 8. O número de baixo deles, ó, é igual. Então, sempre que o número de baixo deles for igual, significa que esses três aqui, ó, essas três espécies químicas aqui, são 3 átomos no caso, porque não tem carga, não são íons. Esses 3 átomos aqui, ó, são isótopos, porque eles têm, ó, o mesmo número de prótons, ou seja, o número de baixo, que é o número atômico deles, é igual. Outro exemplo, olha para cá. Aqui eu tenho, ó, em cima, 1, 2, 3. Massas diferentes. Porém, se eu olhar o número de baixo, ó, 1, 1 e 1. O número de baixo deles, que é o número atômico, é igual, é o mesmo. E aí, gente, vem uma coisa bem importante agora, que está escrito aqui embaixo, ó. Os isótopos sempre, obrigatoriamente, vão ser do mesmo elemento químico. Por que isso? Quando a gente estuda a tabela periódica, logo um pouquinho para frente, vocês vão ver que o número atômico é característica do elemento. Não existem elementos químicos lá na tabela periódica, elementos diferentes que contêm o número atômico diferente. Não tem como, tá? O mesmo elemento químico sempre vai ter o mesmo número atômico.
Se o número atômico for outro, já vai ser outro elemento químico, tá? Não tem elementos diferentes com o mesmo número atômico, isso não existe. Então, sempre que o número de baixo deles for igual, tanto que se vocês olharem é o mesmo símbolo do elemento aqui, tá vendo? Mesmo que vocês não conheçam eles ainda, dá pra ver que o símbolo é igual, né? Aqui nesse caso a gente tem o hidrogênio, esses são os 3 isótopos do hidrogênio, e aqui no caso anterior, ó, até vou voltar aqui, ó, se vocês olharem, aqui também tá o mesmo símbolo, tá vendo? Esse aqui é o oxigênio, ó. Então, professora, sempre vai aparecer igual o símbolo? Não, porque às vezes no exercício ele fala de elementos quaisquer, então ele não usa símbolos reais, ele usa, por exemplo, X, Y, Z, daí nesse caso pode aparecer diferente. Quando eu falo de exemplos reais, tem que ser obrigatoriamente o mesmo símbolo, o mesmo elemento, tá? Então, de novo, isótopo, número de baixo, que é o número de prótons, tem que ser igual. Agora, segunda semelhança atômica, são os isóbaros. Como eu sei que espécies químicas vão ser isóbaros? Ó, o A aqui destacado. Lembra que iso é igual e o A significa o quê? A massa atômica. Lembra que a gente representava a massa pelo A? A letra A maiúscula? Então, agora, se eu olhar aqui para essas duas espécies químicas aqui, ó, são 2 átomos, ó. Olha o número de cima, 40, 40. O número de cima deles é igual. Olha para o número de baixo, 18 e 20. O número atômico é diferente, são elementos diferentes. Ó, esse daqui é o argônio, esse daqui é o cálcio. Agora, o número de cima deles é igual. Nesse caso, professora, existem elementos diferentes com a mesma massa? Sim, existe. Só não existe com o mesmo número atômico, mas com a mesma massa pode ter sim. Então, eu tenho aqui ó, diferentes elementos que têm o quê? A mesma massa. O número de cima deles é igual. Então, isso significa que eles são isóbaros. Número de cima é igual. Agora, eles ainda podem ser isótonos. Como eu vou saber se eles são isótonos? Olha só, você vai olhar aqui para essas duas espécies químicas aqui, ó, esses 2 átomos aqui, ó. 11 e 12. O número de cima não é igual, não podem ser isóbaros. Olha o número de baixo, 5 e 6. Também não podem ser isótopos, porque é diferente. Os números de cima e de baixo são diferentes. Então, significa que eles não têm nenhuma semelhança? Eu ainda tenho que conferir uma terceira coisa, que é o número de nêutrons. Lembra como a gente calcula o número de nêutrons? Número de cima menos número de baixo. Se eu fizer aqui, ó, 11 menos 5 dá 6. 12 menos 6 dá 6 também. Então, olha aqui, ó, o número de nêutrons deles é igual. Apesar de não ter a mesma massa, não ter o mesmo número atômico, eles têm o mesmo número de nêutrons. Isso significa que esses dois aqui, ó, são isótonos, ó. Iso de igual e o N de nêutrons. Então, mesmo número de nêutrons. E nós podemos ter ainda os isoeletrônicos. O eletrônico, ó, o eletrônico, lembra o quê? Elétron. Iso igual e o E de elétron. Então, agora nós vamos ter espécies químicas que vão ter o mesmo número de elétrons. E aqui, ó, a gente até pode incluir, né? Na verdade, nos outros também poderiam incluir, né? Ó, os íons aqui, ó. Estão vendo os íons? Vamos até aproveitar e treinar isso aqui, ó. Número atômico 12. Número de prótons 12, que é igual ao número atômico sempre. Agora o número de elétrons. Ele tinha 12. 2 mais significa o quê? Perdeu. Lembra que quando é mais, você subtrai. Quando é menos, você soma. Tem que ser sempre a operação oposta. Então, ele tinha 12, perdeu 2, sobraram 10. Olha para esse aqui de baixo, o flúor. Número atômico 9, então número de prótons 9. Tinha 9 elétrons. Menos 1 significa ganhou 1. Quando é menos, eu somo. Então, 9 ganhou 1 elétron, vai ficar com 10. E aqui o nitrogênio, ó. Número atômico 7, então número de prótons 7. Agora o 3 menos significa o quê? Ganhou, recebeu 3. Então tinha 7, ganhou 3, ficou com 10. Então olha aqui, ó, o número de prótons deles é diferente. Ó, eles não podem ser isótopos, não são isóbaros com certeza, não têm a mesma massa, só que o número de elétrons deles é igual. Então eles são isoeletrônicos. E aí, gente, essa aqui é a única semelhança que pode se repetir. O que isso significa? Não tem como duas espécies diferentes serem isótopos e isóbaros ao mesmo tempo, por exemplo. Isso é impossível. Não pode ser isótopo e isótono ao mesmo tempo. Também não tem como, tá? Então, o isoeletrônico é a única propriedade que pode se repetir. Ele pode ser, por exemplo, isóbaro e isoeletrônico ao mesmo tempo.
ou isótono e isoeletrônico ao mesmo tempo, tá? Principalmente quando envolver aqui os íons, tá? Então, é a única propriedade que pode se repetir. Todas as outras não podem. Só para resumir, então, e fechar, então, essa parte, né, gente? Isótopo lembra de próton. Mesmo número de prótons, número de baixo igual. Isóbaros lembra do A da massa, número de cima igual. Isótono, número de nêutrons. A diferença entre o de cima menos o de baixo vai ser igual, certo? E isoeletrônico, mesmo número de elétrons. Agora, gente, para a próxima aula, deixa eu explicar aqui, tá? Para a próxima aula, que vai ser na sexta-feira, vocês vão fazer os exercícios de vocês do capítulo 5 do livro, tá? Vocês vão fazer esses exercícios e na aula de sexta-feira nós vamos fazer a correção. Então, isso aqui é como se fosse uma tarefa, tá? Para vocês. Uma tarefa para a próxima aula. Vocês vão fazer os exercícios. Vocês vão pegar lá o capítulo 5, vão começar a folhear o capítulo 5. Vocês vão procurar todos os exercícios que tá lá Agora é com você, tá? Tem acho que uns 3 exercícios desses do Agora é com você lá nesse capítulo. Então, vocês vão fazer todos eles. Vocês vão fazer os exercícios do Testando Seus Conhecimentos. São só 3 exercícios do Testando Seus Conhecimentos, tá? São exercícios abertos, descritivos, se eu não me engano. E vocês vão fazer as atividades propostas. Das atividades propostas, vocês vão fazer da atividade 1 até a 4. Tem mais, tá? Mas vocês vão fazer só da 1 até a 4. Então, isso daqui vai ser a tarefinha para vocês, tá? Para a próxima aula. Esses exercícios aqui vão ser uma revisão do capítulo 5, porque eles vão incluir conteúdos desde lá do começo dos modelos atômicos, lembram lá dos modelos atômicos que nós falamos? Do Leucipo, do Demócrito, que denominaram átomo, do Dalton, que fez o primeiro modelo atômico, que foi o modelo lá da bola de bilhar, do Thomson, que fez o segundo modelo atômico, que foi o modelo do pudim de passas, do Rutherford, que fez o próximo modelo atômico, que foi o modelo do planetário. Dei uma estudadinha lá no experimento do Rutherford, que ele fez com a lâmina de ouro, os elétrons, as partículas alfa que atravessavam a lâmina de ouro, aonde ele conseguiu comprovar que existiam muitos espaços vazios dentro do átomo, tá? O modelo do Bohr, que foi o último dos modelos que a gente estuda, né, que eu falei para vocês ali, que foi o modelo dos elétrons em camadas, certo? Então, nesses exercícios, vocês vão encontrar exercícios sobre isso, sobre os modelos atômicos. Então, deem já uma relembrada nessa parte dos modelos atômicos para poder resolver esses exercícios. Vão ter exercícios a respeito das semelhanças atômicas, dos íons, das propriedades da massa, do número atômico, que são todos esses conteúdos que a gente revisou nessa aula de hoje, então, tá? E aí, só para terminar aqui, ó. Aqui. Um exercíciozinho, então, para a gente terminar, tá? Não esqueçam, então, da tarefa para sexta. Nós temos 3 espécies químicas aqui, tá? A espécie X, a espécie Y e essa R. E eu quero saber o que é verdade afirmar sobre elas. Então, deem uma olhadinha para essas 3 e me digam o que será que é verdade afirmar sobre elas. Lembrem que esses X, Y e R não são elementos de verdade, tá? São elementos quaisquer. Ele só colocou ali letras quaisquer que simbolizam elementos quaisquer da tabela periódica. Vamos analisar cada uma dessas afirmativas, então, ó. Y e R são isótopos. Y e R tá aqui, ó. Lembra que isótopo é o número de baixo igual, ó. 22, 21. O número de baixo deles é igual? Não, não é igual. Então, eles não podem ser isótopos. X e R são isóbaros, ó. O X e o R. Isóbaro é a mesma massa, ó, o número de cima é igual, ó, 50, 49. O número de cima deles não é igual, então eles não podem ser isóbaros. X e R são isótonos. X e R. Se você calcular aqui, ó, o de cima menos o de baixo, o de cima menos o de baixo aqui, você não vai ter o mesmo valor para os dois. Eles não são isótonos também. X e R possuem o mesmo número de elétrons. X e R. Lembra que se não é um íon, tá? Não tem carga aqui, então nenhum deles é um íon, significa que eles têm o número de elétrons igual ao número de prótons. O número de prótons e elétrons é o número de baixo. O número de baixo deles é igual. Então, a resposta certa é a letra D. E aí, ele ainda dizia aqui na letra E que X e Y deveriam representar o mesmo símbolo químico. O X e o Y, para ser o mesmo símbolo químico, lembra que eles tinham que ter igual? O número atômico, o número de baixo, que no caso aqui não é igual. Certo, gente?
Então, um beijo para vocês. Não esqueçam uma tarefa para a próxima aula. Então, beijos e qualquer dúvida me procurem.